Ao vivo pela internet, vamos conversar com a jornalista piauiense que mora na região da Grande Lisboa, lá na Europa, Carliete Nunes. Oi, Carliete, boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Primeiro assunto desta quinta-feira, risco de vacinação está acontecendo em ritmos diferentes em todo o mundo. Quais são esses riscos? Pois é, Lívio, a vacinação já está bem adiantada em alguns países, a gente coloca aí em primeiro lugar Israel, Emirados Árabes, alguns países da Ásia já estão bem adiantados, outros estão engatinhando, principalmente os países aí da Europa, alguns países da América do Sul, no Brasil ainda está no comecinho. Mas existem países, Lívio, que sequer iniciou a vacinação. Qual é o risco de os ritmos de vacinação nos países estarem tão diferentes? Nos locais onde não houver controle da disseminação do vírus, vão continuar surgindo mutações do novo coronavírus, Lívio. Qual é o risco disso? A gente não vai sair dessa pandemia nem em curto e nem em médio prazo. Pelo contrário, a gente pode sair de uma situação aguda para uma situação de pandemia crônica. Por quê? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que 98% dos países consigam concluir o processo de vacinação. Nesses 2% restantes, se não houver controle da disseminação do vírus, vai continuar circulando livremente e, consequentemente, vão surgir variantes, como a gente tem visto aí a britânica, a africana e a brasileira. Essas variantes vão continuar surgindo, em algum momento pode surgir uma nova cepa que esteja fora da cobertura das atuais vacinas que existem no mercado, Lívio. E aí, se isso acontecer, a gente pode voltar em uma espécie de estaca zero da pandemia. Carliete, como é que está a situação aí em Portugal no que diz respeito à pandemia do novo coronavírus? Melhorou? Melhorou, a quantidade de mortes e novos casos desde o início dessa semana vem caindo muito, isso é um motivo para a gente comemorar bastante. Esses casos caíram, a gente está aí em confinamento desde o dia 15 de janeiro, Lívio, mas os especialistas recomendam que não é hora de fazer nenhum tipo de abertura. Antes de falar sobre a situação aqui em Portugal, só fazer uma parte com relação a esses especialistas. Sim. Toda semana, o governo de Portugal reúne especialistas, entre pesquisadores, cientistas, para avaliar os dados e fazer projeções. O governo de Portugal só toma decisões são baseadas nos pareceres desses especialistas. E o que é que eles dizem? Os números estão muito bons, porém, a recomendação é de que o confinamento permaneça até depois da Semana Santa. Por quê? 2 motivos principalmente. Um deles é que os especialistas alertam que na Semana Santa, se houver essa abertura, há o risco dos portugueses repetirem o que fizeram no Natal, Lívio. Foi quando teve muitos encontros familiares e 15 dias depois a gente viu aí o boom de novos casos e, consequentemente, mortes e internações. O segundo motivo é o seguinte: a quantidade de mortes e novos casos caiu bastante. Porém, a quantidade de pessoas internadas demora muito a cair. Por quê? Os pacientes COVID, eles geralmente passam muito mais tempo internados. Então, para a gente garantir aí realmente uma queda na quantidade de internações, vai demorar um pouco mais. Por isso, provavelmente, a gente só sai do confinamento depois da Semana Santa, que é, se eu não me engano, na primeira quinzena de abril. Sim. Carliete, é engraçado percebermos mais uma vez que nós estamos lidando com uma responsabilidade da população global cada vez mais acentuada. Não é suficiente termos vacinas, termos um comportamento técnico-científico em vigor, se não temos uma colaboração da população. Por isso que, mais uma vez, aproveitando a tua participação, quero apenas convocar a você que nos assiste neste exato momento. A participação popular, a adesão às medidas de segurança sanitária são vitais para o controle desta pandemia que já estamos vivenciando há mais de ano, não é, Carliete? É importante destacar isso. É verdade, Lívio. Se a população, de maneira geral, não colaborar, não fizer sua parte, realmente a gente não consegue sair desse estado de caos em que a gente ainda se encontra. Mas a nossa vida também não é feita só de notícias que realmente nos puxam a orelha e que também só nos trazem preocupações. Carliete, nós temos hoje, para encerrar a tua participação, uma situação bem divertida. Apresenta para a gente. Pois é, Lívia, é um alerta para quem participa muito de aula online, reunião de trabalho via Zoom, esses aplicativos aí de reunião. Cuidado com os filtros. A gente tem um vídeo aí para mostrar, uma audiência que aconteceu nos Estados Unidos, no Texas,
Um advogado, no meio da audiência, começou a participação dele com um filtro de gatinho. Seria fofo se ele não estivesse fazendo aí uma defesa diante de um juiz, era um tribunal, né, uma audiência, e aí ele não teve outra opção a não ser continuar, pediu para as pessoas continuarem, mas os participantes estavam visivelmente constrangidos com o filtro de gatinho, depois de muito tempo, inclusive o juiz tentando ajudar a tirar o filtro, ele, enfim, conseguiu um alerta para quem participa aí desses tipos de reunião e aula online, cuidado com os filtros. E o gatinho com a cara penosa, hein, Carliette? Interessante. Obrigado pela tua participação, uma excelente tarde a você. Se cuida e até a próxima. Vocês também, até lá. Valeu, tchau, tchau.